direcionado à mulher, principalmente esposa e mãe. Por quê? Porque meu coração, ele me fez voltar para esse lado, estar trabalhando, me dedicando a trabalhar com famílias. E quando eu penso em família, eu vejo a mulher muito mais presente nessa coisa da família. Então, meu trabalho é dedicado a você mãe, a você esposa, a você mulher, que conhece as dores do que é ser mulher, enfrentar as dificuldades que hoje nós enfrentamos. Você mãe que sofre por muitas vezes não conseguir dar aos seus filhos aquilo que você gostaria, ou de dar respostas a problemas que aparecem na criação dos filhos. E uma dessas coisas é a dependência química, tanto para a mãe quanto para a esposa. E eu quero hoje aqui atender um pedido de algumas mães e de algumas esposas que me pediram, por favor, posta as lives para a gente poder ver. Então eu estou dando esse presente para vocês hoje. Eu estou trazendo, eu vou liberar a nossa penúltima live que nós tivemos aqui na quinta-feira, 2 quintas-feiras atrás, e eu vou estar liberando para que vocês possam ver. Então eu vou pedir, só que tem um detalhe. Ela foi feita ao vivo, né? E eu vou liberar a gravação. E essa gravação, ela precisa ser editada, porque tinham ali alguns nomes dos meninos que estão internados na instituição e que eu não poderia liberar o nome deles aí no canal. Então, eu estou deixando para vocês aqui hoje. Peço que você se inscreva no meu canal, ative o sininho, compartilhe e dê lá o seu like, tá? Vai ser muito importante, eu vou saber se vocês gostaram ou não, assim, para eu estar liberando as próximas lives para vocês, ok? Beijão! Veja só, então o tratamento da dependência química, ele não pode ser só com o dependente, e não pode ser uma coisa às pressas, tá? Não tem jeito de tratar um dependente químico com 4, 5 dias, 15 dias. Tratamento de dependência química é para o resto da vida. Estão internados, que estão em tratamento, quando eles estão conosco na Shalom, qual que é o nosso papel enquanto terapeuta? Nós estamos lutando para trazer para eles fortalecimento emocional, fortalecimento psicológico, para eles vencerem o sentimento, para eles vencerem o pensamento que eles têm, a compreensão que eles têm a respeito da droga, a respeito da vida, a respeito da doença da dependência química, resgatando com eles os vínculos de amor, os vínculos de respeito, os vínculos familiares, para que eles possam se sentir mais forte internamente, para que eles possam lutar contra esse inimigo que vem destruindo a vida deles. Então hoje eu quero trabalhar com vocês e eu posso garantir uma coisa para vocês: não é uma guerra fácil, não é uma guerra simples. E o mais importante, não é uma guerra que nós podemos usar armas materiais, né? Então, assim, nossas armas são emocionais, são psicológicas, são emocionais, são de conhecimento, de entendimento. Então, são essas as armas que nós podemos usar contra esse inimigo tão violento e tão destrutivo nas nossas vidas. Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Faz? Que bom, que bom. Eu vou então mostrar para vocês o que você acha, Maria, o que você acha que é uma causa de dependência química? Da doença, dependência química para qualquer pessoa, não exatamente para o Bruno, mas para qualquer pessoa.
Uma causa, o que ocasiona a dependência química? Eu acho que companhia. Companhia. Dona Maria Guimarães, o que a senhora acha que ocasiona a dependência química? Eu acho que pode ser uma tristeza na vida, né? Uma coisa assim. Uma questão emocional, a senhora acha? Isso. Emanuele, o que você acha que pode causar dependência química? Primeiro de tudo, a curiosidade, né? Oi? Curiosidade. Curiosidade. Tá. Dona Lívia, o que a senhora acha? Veja, a procura de alguma coisa. A procura de alguma coisa para preencher o vazio. Sim. Beatriz, quer falar, Beatriz? Oi, todo mundo já falou aí. Então tá bom. Todo mundo já falou aí. Acho que a decepção, a curiosidade, tudo. Olha só que interessante, né? Veja só. Pode fechar o microfone agora, tá? Só o microfone, a câmera não. Senão eu me sinto sozinha, tá? Se vocês fecharem a câmera, eu me sinto sozinha. Então é assim, muito interessante. As causas da dependência química podem ser realmente várias. Por exemplo, uma coisa que hoje a gente sabe por causa da ciência que avançou bastante, por causa da tecnologia que traz bastante informações para a gente. Então, a gente sabe um pouco mais, né? Hoje, a saúde também se envolveu mais no tratamento da doença, as faculdades se interessaram mais por esse tema e a gente tem mais informações a respeito disso, né? Então, veja só, muitas vezes nós temos uma criança, um adolescente em casa e nós não sabemos, achamos que ele é agitado, que ele é temperamental. E, na verdade, essa criança, ela pode ter, por exemplo, uma questão emocional. Mas a gente não tem consciência disso, não sabe, né? E a gente acaba não dando a atenção devida, levar num psicólogo, levar num psicopedagogo, num psiquiatra, para que ele receba o acompanhamento que ele precisa durante a sua infância. Às vezes a criança não vai bem na escola, Nós temos uma pessoa aqui no grupo aí, né, que está participando com a gente, que ela conta sempre, ela participa com a gente, ela conta que o filho estava com uma dificuldade na escola, ela foi lá e descobriu que o filho precisava usar óculos. Né? Levou no oftalmologista e descobriu que precisava usar óculos. Nós temos situações de pessoas que não conseguia se dar bem na escola, e descobriu que a criança tinha um grau forte de ansiedade. Precisava trabalhar a sua ansiedade para que ele pudesse se adaptar na escola, na sala de aula, junto com os coleguinhas, para poder aprender. Então, só que antes a gente não tinha essas informações. Então, a causa da dependência química realmente pode ser muitos fatores. Pode ser curiosidade, como disse a Emanuele. Curiosidade é quando a criança vê alguma coisa, o adolescente vê alguma coisa, acha legal, fica curioso e vai lá tentar satisfazer a curiosidade e acaba ficando dependente. Se tornando dependente daquela situação, né? Outra coisa que causa dependência química é a falta de limite dos pais. Os pais não põem limite nos filhos. Os filhos não têm hora para chegar em casa, não têm hora para sair. É tudo à vontade, sai a hora que quer, volta a hora que quer.
o pai e a mãe não sabem aonde essa pessoa foi, com quem foi, na casa de quem está e assim por diante, né? Então são muitos os fatores. Uma depressão infantil. Mas aí vocês poderiam estar perguntando para mim assim, pastora, tarde demais, porque são tudo homem agora, estão tudo crescido e o que a gente vai fazer agora? Não é assim? Não é essa a pergunta que vem? Né? E agora? Já está até casado, já é até pai. E agora? Agora não tem mais jeito. Se foi ou se não foi depressão infantil, se era ou não era uma coisa ou era outra. Espera um pouquinho de água para mim. Como que resolve isso, né? Então, mas essa não é a questão, porque a questão é só para a gente entender que a dependência química, ela não é simplesmente uma coisa que a pessoa é sem vergonhice, malandragem. É uma questão emocional, né? É uma questão que... Opa, tá entrando mais alguém aqui, o André. Oi, André! Tudo bem aí, rapaz? Chegando? Que bom! Seja bem-vindo. Então, a questão é que a dependência química é uma doença. E se ela é uma doença, ela tem que ser tratada como doença. Ela não pode ser tratada como simplesmente comportamento. Apesar que, olha só o que eu vou falar para vocês. Quando eles chegam para mim lá na Shalom, quando eles vão internar, quando sou eu que faço o acolhimento, nesses últimos tempos não tem sido eu que tenho feito, porque com a pandemia eu tenho estado um pouco menos lá. Eu sempre pergunto para eles, o que você veio fazer aqui? O que você está fazendo aqui na Shalom? E eles sempre dizem a mesma coisa, ó, eu sou usuário de droga e eu vim aqui para me tratar. E eu respondo para eles, veio para o lugar errado. Aqui a gente não trata quem quer parar de usar droga. Aqui nós tratamos de quem quer mudar de vida. Aqui a gente trata de quem realmente quer mudar de vida. Pessoas que estão querendo, que vão aceitar ser trabalhado no seu comportamento. Se você quiser mudar o comportamento que te faz usar droga, então você veio para o lugar certo. Porque aqui a gente vai mexer nas feridas, a gente vai mexer aonde dói, a gente vai alterar o seu estilo de vida. A gente não, né? A gente vai ajudar você a perceber o que você precisa mudar para que você realmente possa mudar de vida. E a gente vai fundo nesse negócio. Nós vamos mexer na vida dessa pessoa até lá no ventre da mãe. Ah, mas a minha infância foi muito boa. Foi muito boa a sua infância, mas eu quero cavocar aqui, eu quero saber o que está acontecendo, o que aconteceu depois. O que aconteceu depois que você nasceu? O que aconteceu quando você tinha 2 anos? O que a mãe fala que você fazia quando você tinha 2, 3 anos? O que o pai falava para você? Como que o pai te tratava? Como que a mãe te tratava? Como que você tratava seu pai, sua mãe nessa época? Como que era o relacionamento com os irmãos? Como que era na escola? A gente vai mexer em toda a sua história. Para saber a causa, para saber a origem, para poder trabalhar. Pastora, posso perguntar uma coisa? Claro. Então, mas foi bom a pastora falar tudo isso, porque eu tô tendo muita dificuldade com o Gustavo, né? Sim. E ele, assim, ele não tá convivendo com isso. Sim. Sabe, eu queria saber, pastora, porque assim, eu já levei ele no neuropsiquiatra, fiz uns exames nele, sabe? Porque eu tenho medo de acontecer a mesma coisa, né? Uhum. Então, de repente, isso também foi uma forma de querer chamar a atenção da família, né? Que eles entraram nesse mundo. Sim. E eu queria saber se vem na genética também isso? Na genética também,
na genética também, mas na genética é muito pequena, o índice é muito pequeno. É um índice assim de 1%, sabe? Menos de 1%, é 1, não sei o que por cento. É muito pequena a taxa genética, tá? Porém, a questão emocional, a ausência, o comportamento que seria exemplo ou que é exemplo, a falta da orientação, no caso, além de ter a ausência do pai, tem a ausência da mãe, porque a mãe tem que trabalhar, né? E não tem outro jeito, tem que ser assim mesmo. Então, o que você está fazendo é o processo correto. Só que não pode desistir, entende, Manu? É assim, levou no neuropsiquiatra, o neuropsiquiatra vai dar um diagnóstico. Provavelmente ele vai ter que fazer psicologia, vai ter que fazer terapia com o psicólogo, ou com neuropsicopedagogo, tá? Ele vai precisar fazer. Não pode deixar de fazer. Por quê? Porque ele precisa resgatar a identidade dele, a autoestima dele, agora, enquanto ele é criança. Ele tá com 11 anos, né? Não, é 8 anos. Ótimo. Você tem tempo aí, 8, 9, 10, 11. Você tem 4 anos aí para você poder trabalhar, que é uma fase muito importante de você trabalhar isso. Entende? Porque essa fase é a faixa importante de ser trabalhado essas questões emocionais, tá? Então, leve no psicólogo, procure encaminhar nesse sentido, porque é muito importante dar esse acompanhamento, tá? Exatamente, porque uma depressão infantil pode gerar lá na frente ele buscar a droga como um alívio, e aí ele vai seguir o passo do pai. Tá? Nem tanto por querer ser igual ao pai, mas por querer ter um alívio para a dor que ele sente, tá? Uma causa muito importante pode ser uma das causas do Guilherme, por exemplo. Uma causa muito importante da dependência química é a rejeição. A pessoa que sofreu algum tipo de rejeição no passado, tá? Essa pessoa, ela não consegue entender muitas vezes da onde vem a angústia, o sentimento de solidão, o sentimento de tristeza, o sentimento de vazio que existe dentro dela. Por isso ela acaba muitas vezes indo em busca da droga para trazer para trazer alívio para a dor que ela sente e que não sabe explicar, né? Então essa rejeição infantil, rejeição do pai, rejeição da mãe, rejeição na escola, rejeição social, esse tipo de coisa acontece muito, gente, tá? E até que a pessoa aceite, entenda e assuma que ela pode reagir a isso, demora. E esse é um dos trabalhos que nós fazemos assim muito na Shalom. E nós percebemos que muitos deles precisam voltar 2, 3 vezes para que caia a ficha realmente que ele precisa trabalhar isso. Porque uma pessoa que sofreu rejeição, ela se torna orgulhosa. Uma pessoa que sofreu rejeição do padrasto, rejeição da madrasta, que sofreu rejeição na infância de alguma forma, que foi muito forte, essa pessoa, ela demora porque ela precisa se desfazer do orgulho que ela criou para se defender na vida. Faz sentido para vocês? Sim. Sim. E pastora Bernadette? Oi? Que bom, né, que vocês estão junto comigo aí, gente. Sabe? Então nós trabalhamos muito isso. Por isso eu preciso tanto da família junto comigo. Por quê? Porque quando eu trabalho só com eles, nós temos pessoas que não têm família, né? E temos aqueles que se distanciaram da família por causa da droga, que ficaram anos sem dar notícia para a família, sem conversar com a família. Nerli, você está me ouvindo? Né? Então, assim, a dor da família é muito, muito intensa, muito
grande. Então a família vai adoecendo emocionalmente e vai gerando uma coisa que nós chamamos de codependência. Codependência é uma doença emocional. É dependência emocional. Em outras palavras, dependência emocional é justamente isso que me faz ficar acordada, esperando que ele volte. E às vezes ele fica 2, 3 dias fora, às vezes até mais, ou no caso da Nerli, né, Nerli? 4 anos, né? Então, veja só. Dependência emocional é quando eu dependo dessa pessoa emocionalmente. É quando eu dependo que essa pessoa esteja bem para que eu esteja bem. Eu passo a viver a minha vida em função dessa pessoa. Das atitudes dela, das ações dela. Eu paro de viajar para não deixar ela sozinha. Eu deixo de frequentar festas de aniversário. Eu deixo de fazer festa muitas vezes de aniversário na minha casa. Deixo de fazer alguns eventos na minha casa por causa dessa pessoa. Para eu sair de casa, eu muitas vezes tenho que ter o cuidado de guardar, trancar algumas coisas para que ela não pegue, não venda. Quanta coisa eu estou ligada, né? Eu estou dependendo da atitude da pessoa que usa droga. Eu passo a viver em função dessa pessoa. Vocês concordam comigo? Acontece isso com vocês? Sim? Quantas noites, né? Quantos almoços esperando que ele chegasse para almoçar junto? Quantos Natal? Quantos natais que você queria ter toda a família reunida e ele não estava? Verdade, né? Então, isso é muito triste, é muito doído. E a minha vida passa a ficar em função de como essa pessoa se comporta, de como ela age. Eu passo a ser uma pessoa com vícios emocionais. Ele é viciado no crack, ele é viciado na maconha, ele é viciado na cocaína e eu sou viciada nele. Olha que coisa. A família passa a ser viciada nele, no comportamento dele. É tão sério. Deixa eu falar para vocês como que funciona para vocês terem ideia. Ouçam com atenção para vocês ver se eu consigo explicar o que eu quero para vocês. É assim, quando eles estão na fissura da droga, eles têm calafrio, eles têm sudorese, eles soam muito, né? Eles soam muito quando eles estão com vontade de usar. Eles têm cólica, tá? Diarreia. Eles têm taquicardia, falta de ar, quando eles estão com vontade de usar droga numa abstinência muito forte. E olha a semelhança da pessoa que é codependente. Quando ele sai e não chega, toca o telefone, o que acontece? Coração, taquicardia, dispara o coração, de medo. Eu fico esperando que ele chegue, ele não chega, eu vou ficando nervosa, a mão fica suada, eu fico suada, eu fico com falta de ar, eu fico cansada, eu fico cansado, porque eu estou tendo os mesmos sintomas que ele tem quando ele quer usar droga. Eu tenho os mesmos sintomas quando ele não está em casa, quando ele não me dá notícia.
Isso é codependência. Eles têm irritabilidade quando eles estão com muita vontade de usar droga. Eu tenho irritabilidade quando eu vejo que as coisas começam a sair do meu controle, principalmente com relação a eles. Tá fazendo sentido? Então, agora vamos falar de tratamento. Não adianta ficar aqui falando só dos sintomas, não é verdade? Deixa eu fechar com vocês aqui falando do tratamento. Oi? Pode falar? Posso falar? Pode. Então, às vezes, quando eu falo com o Guilherme, né, ele acha que eu não tô mais preocupada com ele, mas sabe o que eu fiquei pensando agora? É porque antes eu era assim, eu era nervosa. Aí, quando eu me afastei dele, eu me deixei um pouco do lado de ser codependente. Então, ele sentiu aquela falta Do teu comportamento codependente. Exatamente. Bem isso, Emanuele. Era isso. É. Então, assim, sabe aquela coisa, aquela angústia? Você tá bem? Onde que você tá? O que você tá fazendo? Entendeu? Com quem que você tá? Que hora você vai chegar? Aquele desespero, venha logo pra casa, porque senão, e daí começa a brigar e começa a brigar. E é justamente esse brigar que dá bateria, que dá vitamina para ele ir usar. Mas deixa eu falar mais um pouquinho então aqui sobre a codependência, tá? Codependência é tão inconsciente para nós. Eu tenho uma pessoa, eu não vou citar o nome, mas eu tenho certeza que a família vai saber de quem eu tô falando, tá? Para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem que isso não pode acontecer, tá? Ele é alcoolista, né? Então, assim, ele tá tratando do alcoolismo, né? E aí, ele tá bem, tá indo bem, tá desenvolvendo bem. E num atendimento, conversando com ele, num atendimento individual, ele disse assim, olha, a minha família é uma família muito abençoada, uma família muito boa. Nossa, ele é cheio de elogios para a família, porque a família realmente é uma família abençoada, né? Ele sabe que o problema não é a família, o problema é com ele, né? Então ele tem essa consciência hoje. Aí ele me falou assim, olha, a minha irmã, ela me ama tanto, que ela quer tanto me ajudar, que eu fico, tem que permitir ali, que eu fico até constrangido. Fico até constrangido porque ela me acolheu na casa dela por tanto tempo, ela fez tudo por mim e ela disse assim para mim, olha fulano, você pode ficar aqui, você sabe onde que tem bebida aqui em casa, você sabe que tudo você sabe aqui onde que tá. Então, eu sei que quando você bebe, você não incomoda ninguém, você vai dormir. Então, eu prefiro que você vá lá, pegue a bebida e beba e vá dormir. O que eu não gostaria é que você saísse e fosse beber no bar. O que eu não gostaria é que você fosse beber em outro lugar, né? Porque daí você vai pôr em risco a vida, dirigir alcoolizado, pôr em risco a vida de outras pessoas e a tua vida também. Então, eu quero só falar para você que você pode beber, porque você sabe onde que tem bebida aqui em casa. Então, assim, em hipótese alguma, família, em hipótese alguma, isso não é tratado dependente. Isso não é tratado dependente. O alcoolista, ele não pode nunca mais pôr nem um golinho de álcool na boca. Então, por exemplo, o teu filho é alcoolista, o teu marido é alcoolista, então, amiga, se você bebe e o teu marido é alcoolista, aprenda uma coisa, você também precisa parar de beber. Você vai ter que largar a sua cerveja. Você vai ter que largar a sua cerveja. Não tem como você continuar nem tendo bebida em casa. Porque senão ele não tem como parar.
né? Então nós não podemos tentar ajudar um dependente, seja do que for, dizendo para ele, olha, se você quiser usar droga, deixa que eu vou lá e pego para você não precisar ir lá, né? E para você não sair roubar. Isso não se pode fazer. E se ele é alcoolista, não dá para fazer churrasco com cerveja. Como é que eu vou fazer um churrasco com cerveja e chamar um alcoolista para a festa? Ou trazer ele para minha festa? Não tem como. Eu sei que vai ter uma festa onde vai ter bebida, eu não vou levar o meu dependente químico lá para beber. Ele vai ter gatilhos acionados. Já estou falando do tratamento, gente, tá? Mas o que eu estou falando de codependência aqui? É assim que a codependência é que faz eu fazer isso. Que faz eu dizer assim, não, olha, tem bebida em casa, então beba em casa. Isso é a codependência que faz... Cadê? Perdi a codependência aqui. É a codependência que faz eu ter essa atitude. Porque automaticamente, inconscientemente, eu estou sabotando o tratamento dele. Só que eu não sei disso, não está claro para mim. Sabe? Vou contar uma coisa para vocês. Tem gente aí que já está careca de ouvir essa história, porque eu sempre conto, eu peguei essa história como exemplo para contar, então vocês vão ouvir muitas vezes essa história, tá? Mas da mãe, né? São duas pessoas, uma mãe foi na Shalom, pegou o filho para passar o final de ano com ela, fazer a ceia agora não me lembro se era Natal ou era Ano Novo, eu acho que era Ano Novo, e ela foi buscar o filho na Shalom, ele estava de inserção, podia passar o Ano Novo em casa, o Natal ou o Ano Novo, não lembro exatamente, mas era um dos dois em casa, e ela estava tão feliz porque já fazia 3 meses que ele estava na Shalom, e ela achou, nossa, ele está 3 meses sem usar nada, ele está muito forte, está curado, né? Ele está pronto agora. Ela foi lá, pegou ele e falou assim, filho, então... Mas ela foi orientada, porque eu sempre oriento, tá? Ela foi lá, pegou o filho, uma mãe abençoada, uma senhora muito querida. Ela foi lá, pegou o filho e falou assim, filho, nós vamos passar no mercado para comprar mais alguns ingredientes que faltam pro pato. Aí a mãe falou, é mesmo, né, filho? Vamos fazer aquele pato. Ele era cozinheiro profissional, cozinhava em navio e coisa assim. Vamos fazer aquele pato. Aí pegaram, passaram no mercado, compraram o pato, compraram a cachaça e foram para casa fazer a ceia. E como ele era cozinheiro, ele ficou na cozinha fazendo o pato e ela foi para a sala decorar a sala, organizar a sala para receber os convidados. E ele ficou na cozinha com o pato, os temperos, os recheios e a cachaça. E ela na sala. Quando ela voltou para a cozinha, o que tinha acontecido? Nem o pato, nem a cachaça e nem ele estavam mais lá. Então, assim, o que eu estou falando para vocês? Que inconscientemente, ele manipulou a mãe e a mãe caiu de patinho. A mãe caiu na armadilha. Vamos comprar cachaça. Mas como que a mãe não conseguiu pensar e lembrar? Ele é alcoolista, ele precisa beber para sair usar droga, porque ele era usuário de droga também, mas antes ele precisava beber, para depois ele ir usar. E a maioria deles são assim. Muitas vezes eles não têm problema com alcoolismo, mas ele precisa pelo menos de uma cerveja para poder sair e usar outra droga. Né? Olha só. Imagina o desespero dessa mãe, né? Mas, pastor, eu posso falar de volta? Pode, fique à vontade. Já que quase ninguém está falando, fica à vontade. Fala tu. Uhum. Acho que uma das primeira inserção dele de saída, né? O pai dele casou. Eu lembro. Aí o que tinha ali na festinha? Cerveja. Uhum. Aí fala assim, mas é só uma cerveja, ele não vai beber. Mas eu falo assim, tá, mas ele não vai estar vendo vocês beber? Uhum. Famílias realmente querem que a pessoa fique bem, mas elas não deixam de dar o prazer para ela
meio egoístas, né? No caso, eu penso assim. Uhum. Porque eu, nossa, fiquei muito revoltada com toda essa situação, sabe? É muito Eles querem que difícil. eles fiquem bem, mas eles não abram mão ali do Uhum. prazer deles. Sim. Então a codependência ela é muito sutil, né? Ela faz muito isso com a gente. Esposa cai, mãe cai, mas deixa eu te falar uma coisa que você vai ficar também impactado. Você sabe qual que é um sintoma de codependência? Beatriz, que também é esposa, Manu, que é esposa, a Gabi, que é esposa, a outra Gabi, né? Que é esposa. Na verdade, Então, assim, veja só. Uma das características da codependência de esposas e de mães, pai é diferente, mas esposas e mães, é bater boca. Sabe? Bater boca, discutir. Principalmente quando eles estão sob efeito. Se ele tiver tomado um gole, ou tiver na fissura, ou tiver usado, não adianta conversar. Qualquer coisa que você discuta com ele, que você fale com ele, não vai dar resultado. Conselho não vai dar resultado porque ele está sob efeito. Brigar, gritar, xingar, não vai. Bater boca só vai ser motivo de justificativa para ele ir de uma vez usar. Faz sentido para vocês? é verdade. Tá? Sim, com Então, certeza. então não fique batendo boca, não discuta, não é hora, não é hora, tá? Não é hora, não adianta. Se ele tá sob efeito, não adianta querer cobrar, não adianta, é tempo perdido, estresse para você, estresse cada vez pior.